Mais um episódio no ar do podcast Acelera Jurídico, esse podcast que fala sobre gestão, marketing e vendas, sobre como advogados comuns construíram a sua trajetória para se transformarem em advogados empresários, advogados que sabem onde querem chegar. E a gente está aqui hoje com alguém muito especial, é o Dr. Nilman Serrano, que é nosso líder, junto com a sua esposa querida Regina, lá de Minas Gerais. Logo, logo a gente vai conhecê-la também. Nilman, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui no podcast. Obrigado, Valéria. O prazer é meu e a honra também de poder estar aqui nesse bate-papo com você. Muito bom. Vamos começar, Nilman, te fazendo uma pergunta que eu acredito que vai fazer você refletir muito sobre todos esses anos aí de advocacia. Primeiro, só dar um resuminho pra gente de quantos anos de advocacia, como é que começou essa trajetória, e aí eu venho com aquela pergunta capciosa. Tá. Eu me formei em 1997, então já vão aí 29 anos de advocacia. Uau. Mas se quiser falar um pouco da minha trajetória, eu acho que eu tenho que ir antes da advocacia. Se você me permitir, Claro. Vou contar um pouco da minha história. Por favor. O meu pai era um padeiro numa cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade que tinha 10 mil habitantes. E na época o sonho dele, ele não tinha curso superior, o sonho dele é que um dos filhos, somos 4 irmãos, viesse a fazer faculdade. E com muita dificuldade ele mandou meu irmão mais velho para Belo Horizonte, onde ele foi fazer medicina. Até que chegou a época do Nilman ir estudar. E ele foi muito sincero, ele falou, olha, eu não tenho condições, eu posso manter no máximo uma pessoa lá em Belo Horizonte e o seu irmão já foi. E aquilo criou um determinado tumulto dentro lá do âmbito familiar e minha mãe disse, olha, vamos fazer o possível e o impossível, mas você vai. E assim eu fui, mas não fui para fazer direito, eu fui para fazer engenharia elétrica. Olha só. Só que dentro desse contexto, meu pai não tinha como nos sustentar, então eu falei, vou ter que trabalhar. Só que o curso de engenharia elétrica, ele é horário integral, ele é de manhã e à tarde. Qual foi a solução? Eu comecei a trabalhar como digitador de meia-noite às 6 da manhã. E aí começou minha luta. De meia-noite às 6 trabalhava, de manhã e de tarde ia para a faculdade, de 5 às 11 dormia e no final de semana estudava. Realmente foi um período difícil. Quantos anos assim? Assim foram 5 anos. Nossa. E graças a Deus eu consegui me formar em engenharia. E quando eu me formei em engenharia, eu saí do trabalho de digitador e fui trabalhar numa multinacional da área de tecnologia de informação. A situação melhorou, pude trazer os outros 2 irmãos, né, uma irmã e um irmão, para estudar. E aí eu me lembro de ter comentado com meu pai. Falei, pai, eu vou fazer um outro curso. Ele falou, mas já foi tão difícil o primeiro e tal. Eu falei, mas agora eu tenho condições, o senhor pode ficar tranquilo. E foi onde eu comecei a fazer o direito. Sensacional. Em 1997, me formei em direito. Mas continuei trabalhando na área de tecnologia de informação. E aí eu direcionei um pouco a carreira para isso e comecei a fazer uma formação meio eclética, né? Aí eu fiz um MBA em administração de empresas. Fiz um mestrado em engenharia de software. Tirei uma certificação internacional, Project Management Professional, que é na área de gerenciamento de projetos. E me tornei diretor de projetos. Que legal. Terminado esse período, eu conheci a minha esposa, que na época já fazia direito também, ela tem muitos anos de advocacia, e eu falei para ela, eu estou cansado, estou muito cansado. Ela falou, vem cá, me fala isso, me fala aquilo, me dá a sua senha do meu INSS. Você já pode se aposentar. Oh. Eu falei, não acredito. Ela falou, pode sim. E me aposentou. E eu, então, estava morando em São Paulo, me mudei para Belo Horizonte e fui ficar perto dela. E foi onde ela fez um convite que eu não esperava, porque eu já estava naquele ritmo de aposentado. Ela falou, Nilman, eu estou mudando para uma outra cidade e eu vou abrir um escritório lá, do zero. Eu falei, mas você já tem um escritório aqui em BH, vou deixar o escritório em BH aqui, mas vou abrir um do zero lá. E eu gostaria que você me ajudasse nesse desafio. E eu falei para ela, olha, eu pensei que eu estivesse aposentado,
mas eu vou com você. E ela disse para mim, mas não vai sem se atualizar. Resultado, tive que fazer uma pós-graduação em processo civil. Mas aí eu fui, Valéria, e aí foi onde eu vi o desafio que é tocar um escritório de advocacia. Não era simplesmente o que eu imaginava, e hoje estou aqui junto com ela. Sensacional, não fazia ideia nenhuma dessa história, muito bom. E claro que tudo isso que você viveu, tudo que você estudou, sem dúvida nenhuma, ajuda muito hoje a conduzir o escritório de vocês, né? Porque Claro. querendo ou não, por exemplo, eu imagino que engenharia faça com que você tenha, né, uma capacidade de raciocínio muito grande. Enfim, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ajudou muito no desafio de empreender na advocacia. Claro, ajuda, mas teve aí uma virada de chave. Porque, num primeiro momento, eu via os problemas do escritório, só que eu imaginava que, olha, todo escritório de advocacia tem esse problema, então tem que ser alguma coisa específica para um escritório de advocacia para resolver esse problema. Até que a gente fez um primeiro contato com você, que eu vim através da Regina. E aí a cabeça mudou. Eu falei, escuta, escritório de advocacia é meramente o ramo da empresa que nós estamos conduzindo aqui. E se é uma empresa, bom, eu tenho algum conhecimento que pode me ajudar e eu tenho a Valéria que me apoia do outro lado. Então, começou esse processo, né? Por exemplo, aprendi a fazer aqui com você os procedimentos operacionais padrões, que são os famosos POPs, né? Dentro da minha cabeça, eu acredito que, e até conhecendo um pouco do que eu vivi na área de TI, etc., que dá para avançar mais. Então, você ter os POPs é importantíssimo, porque aquilo padroniza os seus processos internos. Agora, padroniza, as pessoas seguem, é mais fácil de você colocar novas pessoas na equipe, só que eu gostaria muito de fazer um passo seguinte, que é automatizar esses processos. Eu já tenho o processo desenhado. Então, se eu consigo automatizar esse processo, o workflow, o fluxo de trabalho, eu consigo até reduzir pessoas. E aí depois... A cabeça de TI aí, funcionando. Isso. E aí depois entrar naquele ciclo do PDCA, né? Que é melhoria contínua em cima dos processos e conseguir deixar esses processos muito bem azeitados. Muito bom. E o que você hoje, vendo a estrutura que vocês dois construíram juntos no escritório, quais foram os pontos de maior evolução até agora? Olha, Valéria, eu posso citar alguns. O próprio procedimento operacional é um ponto de evolução, porque a gente não tinha nada escrito, né? E agora temos. A gente, há um tempo atrás, contratou uma funcionária nova e isso nos ajudou bastante, tá? Outro ponto de evolução que eu vejo foi chegar num determinado momento e entender que a tecnologia que a gente está usando hoje já não é mais suficiente para a gente. Então, nesse momento, nós estamos migrando para outras tecnologias, né? Que mais que eu posso colocar para você como evolução? A velocidade de atendimento aos clientes aumentou, né? E até a qualidade. A minha esposa, que é a minha sócia, a doutora Regina, ela fez um curso interno sobre o modo Disney de atender o cliente, coisa que eu não conhecia. Encantamento. O encantamento do cliente. E a gente tem aplicado e os resultados têm sido muito bons. Isso eu estou falando da parte mais operacional. Se for falar da parte financeira, posso dizer para você que o nosso faturamento tem subido constantemente. Que bom, muito bom. E assim, é fruto de muito trabalho, muita dedicação, que é importante colocar que às vezes as pessoas acham que vão começar um processo de gestão, um processo de amadurecimento do negócio e acham que dá para fazer ali em cima do muro, mais ou menos. Eu vejo vocês o tempo inteiro focados, buscando capacitação, né? E conta um pouco pra gente como tá essa rotina de vocês conseguirem hoje sair do escritório, tá fora do escritório, o escritório continuar funcionando. Já pegaram a fama aí do casal mais viajador que existe, né? Como é que é isso? Como é que vocês estão conseguindo gerir isso? No começo houve um pouco de turbulência, porque a gente queria fazer tudo de uma vez, né?
E depois, com o tempo, a gente aprendeu que é melhor você fazer aos poucos e fazer do que você tentar fazer tudo de uma vez e não conseguir, né? Então, nós fomos implementando aquilo que nos tomava mais tempo e que obrigava a gente a ficar no operacional, tá? Só para você ter uma ideia, no início de tudo, quem respondia o WhatsApp éramos nós, eu e a Regina, e isso toma tempo, muito tempo. Hoje não. Hoje a gente tem uma pessoa, uma funcionária, que ela faz esse trabalho. Então, a partir do momento que a gente conseguiu setorizar as coisas e colocar cada um fazendo o seu trabalho, a única coisa que restou para a gente a parte jurídica, claro, boa parte está conosco ainda, mas a única coisa que sobrou foram aquelas decisões mais difíceis de serem tomadas. Aí, nesse caso, o funcionário faz um contato conosco. Sim. Se não há isso, o escritório anda sozinho. E vou dizer para você, isso é libertador. É muito bom, né? E aí hoje vocês conseguem viajar, conseguem se capacitar, conseguem ter viagens para lazer também, né? E parece meio louco isso, mas a gente está falando de algo que não é comum na vida do advogado, infelizmente. O advogado hoje não tira férias, se viaja a trabalho, ou se viaja para o lazer, tá com o notebook embaixo do braço, né? E a gente precisa começar a mostrar realidades como a sua, realidades como a minha. A gente conseguiu implementar a gestão, a gente foi saindo aos poucos. Hoje a gente já consegue se ausentar do escritório. E é uma construção, né? Eu acredito que esse raciocínio é importante para que outros advogados que estejam assistindo não pensem assim, vai ser da noite para o dia. Não, não vai. É preciso implementar o que precisa ser implementado. Provavelmente, naquele período, você vai ter que se doar muito àquele processo. E aí, depois, vai colhendo os frutos. Cada um à sua maneira, no seu ritmo, no seu tempo, né? Dentro da sua realidade. E aí, Nilma, eu queria te fazer aquela pergunta que eu disse que faria no início. Agora sim. Eu quero saber o seguinte, se você pudesse conversar com a sua versão de 5 anos atrás, o que você diria para ela? Nossa, excelente pergunta, né? Eu acho que eu me apresentaria para ela como duas coisas. Primeiro, como um mentor e depois, como um psicólogo. Então, eu diria para essa pessoa o seguinte, olha, eu vou te dizer o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, e depois eu vou te apoiar, porque o que não deu certo dói muito. E você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Eu diria para essa pessoa o seguinte, principalmente, eu diria, Nilma, eu vou te contar uma história. Uma história que aconteceu em 1939. Existia nos Estados Unidos um aluno chamado Dantzig. Não sei se já ouviu falar a respeito. Qual que é a história do Dantzig? Ele era um aluno de 14 anos. E um dia ele chegou na aula de matemática atrasado. E tinha um problema escrito no quadro. E ele falou, nossa, o professor passou o dever de casa já, anotou o problema, a aula continuou, o problema ficou lá no quadro. Ele foi para casa, fez o dever de casa, resolveu o problema, trouxe, entregou para o professor. E quando o professor olhou aquilo, falou, escuta, o que é isso? Ele falou, é o problema que está no quadro, a solução do problema que está no quadro. E o professor falou para ele, escuta, esse problema está há mais de 100 anos sem solução. Uau. Ele era considerado impossível. Essa história é verdadeira. Podemos até pesquisar para ver. E qual que é a lição que você tira disso daí? Que o impossível está na nossa cabeça. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, eu diria a mesma coisa para aquele Nilma que está começando ou qualquer outro advogado que está começando. Você acha que é impossível, dentro de uns anos, você ter um escritório estável, você criar líderes para ensinar as pessoas para que você não tenha que estar lá e usufruir naturalmente dos benefícios disso? Se você acha que é impossível, eu vou dizer, não é. Então você tem que pegar e fazer. Agora não cai do céu, não. É muito trabalho, mas não é impossível. Muito bom, Nilma. E agora você vai contar o que todo mundo quer saber. Como é trabalhar com a esposa? E que regras internas vocês utilizam para conseguirem manter aí o negócio e mostrar para tantos advogados hoje que às vezes
poderiam estar se unindo, né, em prol do negócio, e muitas vezes por picuinhas internas, por desentendimentos, não conseguem se unir nesse sentido. Inclusive, dentro da Acelera Jurídico, nós temos muitos casais que cada um tem o seu escritório porque tentou trabalhar junto e não deu certo. Então, conto contigo para contar o segredo aí pra gente. Tá bom. Você trabalhar com a esposa é uma delícia e é um terror. Então, eu vou explicar cada lado. É uma delícia porque, se você está casado com a pessoa, é porque você tem uma afinidade, uma sintonia. Então, essa afinidade, essa sintonia aparece durante o trabalho. E é um terror por quê? Porque mesmo você tendo afinidade e sintonia, as cabeças são diferentes. Então, ela tem, para determinado problema, uma tese e eu tenho outra. E a gente tem que juntar as coisas. Ela tem um estilo de gestão e eu tenho outro. E a gente tem que juntar as coisas. No começo, a gente tinha discussões acaloradas, né? Eu costumo falar, para não dizer que é discussão, falar, não, são debates, né? Mas discussões acaloradas. E a gente foi aprendendo algumas coisas. A primeira coisa, e foi ela que me ensinou isso, o escritório é o escritório, a vida pessoal é a vida pessoal. Então, olha, 18 horas, acaba o expediente do escritório e começa a vida pessoal. Não traga, não é que a gente não vai falar, comentar um caso ou outro de serviço dentro de casa, mas não traga o trabalho para dentro de casa, né? A segunda coisa, que também a gente levou um tempo, um pouco de turbulência, mas conseguimos fazer. Respeite sempre a decisão do outro. Então, se ela falou, Nilma, olha, a gente está fazendo... Eu decidi ir para Harvard. Vou lá, vou fazer o curso lá e tal, etc. Se ela decidiu, eu tenho que respeitar a decisão dela. Eu tenho que confiar que ela tem discernimento suficiente, responsabilidade suficiente, conhecimento suficiente para tomar uma decisão que pode ser correta, pode ser errada. De vez em quando a gente toma a decisão errada, mas é com a errada que a gente aprende. Então, se você não consegue separar a vida pessoal de profissional e você não consegue limitar que o que você tem que fazer vai até a decisão do outro, certamente vai dar um tumulto. Se você consegue fazer isso, aproveite a afinidade que tem e faz a coisa muito bom acontecer. Muito, muito bom. E com toda a experiência que você tem hoje, qual que é a tua opinião sobre essa bandeira que nós da Acelera Jurídico, inclusive você como líder também, está nos ajudando a levantar na atual conjuntura da advocacia? O que significa isso para você, tendo acesso à advocacia há tantos anos, né, e vendo essa evolução ou não, né, do que está acontecendo no mercado jurídico? Como é que você vê isso e qual é a tua sugestão para quem está entrando nesse mercado, para quem está pensando em cogitar a possibilidade de ser advogado nesse mercado hoje? Olha, eu penso o seguinte, Valéria, eu penso que se você quer que uma coisa seja grande, ela tem que começar com o seu pensamento, com você. Então, se você quer ser um advogado de sucesso, você quer ter um escritório grande, um escritório que faça uma diferença em relação àquele mundo jurídico onde ele está, na cidade, o que seja, você tem que começar de dentro para fora. A primeira coisa que você tem que fazer é valorizar a advocacia, porque se você não faz essa valorização, o que vai acontecer? Nós vamos chegar num ponto onde nós vamos ter uma profissão que vai ser totalmente deturpada. Claro que vão ter alguns ali que sabem valorizar e esses vão ter sucesso e os outros vão ser mera mão de obra na mão de alguém. Então, eu dou o exemplo da medicina. A medicina, hoje nós temos dois polos. Eu tenho aqui, nada contra, mas eu tenho aquele médico que é do plano de saúde, que se sujeita a ganhar R$40 numa consulta. Porque ele não se valorizou, ele não soube valorizar a profissão dele. Ele, a partir do momento que ele aceita receber R$40, pode estar passando fome. Ele acabou de se desvalorizar. Tá? E eu tenho do outro lado o médico que cobra R$2.000 a consulta, porque ele se valorizou. Ah, mas esse daqui ele é tecnicamente muito superior, etc. Que seja que o outro, então, batalhe e vá atrás e seja
também superior. Outro dia eu vi parece até que foi um judeu, comentando que a pessoa recebeu uma ligação do cliente às 8 horas da noite e atendeu. Quando ele desligou, ele perguntou: que ligação era essa? Não era um cliente. Ele falou: você acabou de se desvalorizar com esta ligação, porque o horário de trabalhar é até às 18 horas. Se o cliente te acessa em qualquer momento, significa que é fácil, é comum. E o que é fácil, é comum, é barato. O que é difícil e é raro, é caro. Então você não pode atender. Se você quiser cobrar dele um honorário significante, você tem que mostrar que ele paga aquilo para ter acesso a você naquele horário e não para qualquer hora. Você atender, então você está se desvalorizando. Então, acho importantíssimo, principalmente para o pessoal mais jovem, pessoal que está entrando agora, que eles entendam que eles têm que valorizar a carreira deles, conversem com advogados mais antigos, etc. Nada de fazer consulta sem cobrar, mas eu vou fazer consulta sem cobrar e aí eu não conheço ninguém, ninguém vai entrar no meu escritório, aonde que eu vou buscar cliente? Vai lá e faz o programa da Valéria que ela vai te mostrar, que você pode buscar na internet, por exemplo. Mas desvalorizar-se, jamais. Muito bom, Nilma, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o que foi dito aqui vai ecoar aí na vida dos advogados, a galera que está assistindo o podcast, porque a gente precisa entender que o mercado tradicional ele está sendo reconstruído, né? Nós estamos nos adaptando ao novo, mas a gente não pode esquecer da advocacia tradicional e o quanto ela vem dando a base que a gente precisa para continuar evoluindo no mercado. Então, de quando começou no curso de Direito? 97 eu me formei. 97, são quantos anos de formado já? 29. São 29 anos. Então, a gente precisa ouvir essa voz da experiência, essa voz da maturidade. Eu acho que falta muito isso hoje na advocacia. Advogados como você falam muito pouco. É verdade. Né? Se mostram muito pouco, inclusive nas redes sociais. E eu sinto falta disso. Eu acredito que vozes como as suas deveriam ecoar muito mais. E com certeza podem e devem contribuir muito mais para a advocacia de hoje. Às vezes, os advogados que têm mais experiência pensam: ninguém quer me ouvir, ninguém... Nossa, mas o quanto a advocacia de hoje precisa disso. Precisa ouvir o que vocês têm a dizer, para que a gente continue acreditando na advocacia, né? Sim, ela mudou, ela precisa ser adaptada, né, às novas frentes, ao que está vindo de moderno, mas a gente não pode esquecer a base, né? A base que nos faz estar aqui até hoje. Então, muito obrigada, foi incrível e parabéns aí pela sua participação. Sempre um prazer estar aqui com você, eu que agradeço. Prazer é nosso.